Bom, vamos lá então, né? Agora já passado aí a treta de matemática, que muita gente odeia matemática com todas as forças, agora a gente vai entrar numa matéria que é um pouco mais tranquila, tá? Que não é tão tranquilo assim também, mas assim, é um pouco mais tranquilo, que são as matérias relacionadas a ciências naturais, beleza? Então a gente vai acompanhar, fazer essa leitura junto, assim como a gente fez nas questões de português e de humanos, tá bom? Vamos lá. Questão 51. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, Amazon, mostram que o desmatamento da área da Amazônia Legal no Acre aumentou em quase 30% entre agosto de 2016 e março de 2017. 30%, olha só. Em comparação com agosto de 2015 e março de 2016. Então, foram desmatados 22 quilômetros quadrados até março desse ano, enquanto que até março do ano passado foram 17 quilômetros quadrados. Segundo a pesquisa, em novembro de 2016, dados oficiais do governo brasileiro mostraram que entre agosto de 2015 e julho de 2016, o país destruiu quase 8 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, um aumento de 29% em relação ao levantamento anterior. Beleza? Vamos lá. A situação descrita pode trazer prejuízos à população da região devido a... Né? Efetivamente, o que está sendo falado nessa questão? Está sendo falado de desmatamento. Né? Vamos lembrar lá da aulinha de desmatamento, do que a gente conversou, certo? E qual que é a principal causa do desmatamento? São várias. Vamos ler as questões para a gente poder entender um pouquinho melhor. Ó, aumento de doenças crônicas não infecciosas. Tá? Então, vamos lá. Aumento de doenças crônicas não infecciosas. Então, quando a gente corta uma árvore, quando a gente desmata uma área, aumenta a doença crônica? Não tem uma relação direta com isso, não. Para ser sincero, não infecciosa não tem muito a ver com isso, não. Tá? A diminuição da retirada do CO2 do ar. Tá? E ó quem tá aqui de novo, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, quem tá aqui fazendo bagunça. Ela tá preocupada com o desmatamento, tá? Vai lá, vai fazer bagunça pra lá. Vai fazer bagunça, vai. Vai fazer bagunça. É feirinha demais. Vamos lá. Também a diminuição da retirada do CO2 do ar. Sim, a gente sabe que a floresta, ela gasta, uma árvore, uma planta, ela faz a fotossíntese. Ela gasta o CO2 e faz oxigênio. As árvores, elas produzem o nosso oxigênio, retirando o CO2, o gás carbônico, do ar. Então, a partir do momento que você vai lá e corta uma floresta, desmata uma área, você para de ter essa renovação do ar, você começa a ter uma acumulação de CO2 demais. Você não tem mais aquele ar puro que a gente tem no campo, enfim, porque tem muita planta, né? Você desmata, você para, você tem a diminuição da retirada do CO2. Então, assim, é a alternativa B. Tranquilo? Vamos lá. 52. O projeto de transposição do Rio São Francisco trará benefícios para o semiárido nordestino, em termos de aumento da disponibilidade hídrica da região, que possui somente 3% do recurso no país. Entretanto, um empreendimento desse porte deveria contemplar ações para mitigar os impactos que causará à saúde da população, visto que, quando se aumenta a disponibilidade de água em uma determinada região, também cresce o risco do aparecimento de doenças de veiculação hídrica. Bom, então, vamos lá. Essa é uma questão também um pouquinho mais complicadinha, tá? Mas vamos lá, a gente tentar entender. O que está querendo dizer essa questão? Essa questão está querendo dizer o seguinte, que quando a gente, tira a água, porque basicamente quando a gente constrói quando a gente faz uma transposição de rio, o que é transpor o rio? Eu estou mudando o curso do rio. Eu pego o rio que está passando numa área e boto ele para passar em outra área. Por quê? Enfim, tem algum interesse econômico, vai levar mais água, vai ser mais fácil você plantar, vai ser mais fácil, enfim, basicamente você fazer de tudo ali, porque vai ter um rio passando numa área que até então era árida. Então, essa que é a ideia da transposição do Rio São Francisco. Então, qual que é a ideia aqui? O problema é que quando a gente transpõe o rio, a gente começa a fazer a água passar num lugar onde não tinha água, certo? É um lugar que até então não tinha água. Então, aí você leva a várias doenças para aquele lugar, certo? Porque doenças que são relacionadas à água, tá? Então, o que eles querem que a gente perceba? Eles querem que a gente olhe essas doenças que eles estão colocando aqui
Tente entender um pouquinho também, um pouquinho da descrição que eles estão colocando. Para quê? Para a gente entender qual que qual essa doença pode vir a aparecer nessas áreas em que o rio vai passar. Essas áreas que não tinha rio, que agora tem rio, e que provavelmente vai levar essa doença para lá. Acontece isso também. Bom, então, vamos lá. Dentre essas doenças, pode-se citar esquistossomose, tá? E vamos lembrar, esquistossomose é uma doença causada por um caramujo quando você nada num rio e tem contato com os filhotes desse caramujo, tá? Então, é uma doença que está diretamente relacionada à água, sim, tá? Devido à falta de saneamento básico e à presença de moluscos contaminados trazidos pela água dos canais de transposição, tá? Pode ser A, sim, porque a esquistossomose sim é uma doença trazida pelos caramujos que ficam na água, certo? E se você não tem um saneamento básico, se você não trata aquela água e você não tem um esgoto bem tratado, você só aumenta esse tipo de doença, tá bom? Vamos lá. Ancilostomíase ou amarelão, devido à presença do mosquito Aedes aegypti, que ocupa o ambiente rico em disponibilidade de água. Vamos lembrar, o Aedes aegypti ele só se desenvolve em água parada. Então, uma água de rio não é uma água parada. Ah, quer dizer que é impossível ter mosquitão? Não quer dizer que é impossível. Pode ser que tenha impossível, porque querendo ou não, gera poça, gera essas outras coisas, certo? Porém, não vai ter tanto problema com de fato, o Aedes aegypti, certo? Além disso, o Aedes aegypti não transmite o amarelão. Por quê? Ele transmite chikungunya, transmite zika, transmite dengue, transmite de tudo quanto é coisa. Mas o amarelão não é com ele, tá? Então essa questão também, essa alternativa está errada. C. Ascaridíase, pois a lombriga encontra na água condições ideais para seu desenvolvimento e reprodução, atingindo a população local. Tá? Então, também não é. A lombriga ela não se desenvolve na água. Tá? Enfim, ela não se desenvolve. Ela tem os ovos dela que ficam na água, mas ela não se desenvolve. Oh, meu Deus do céu! Ó, conversa aqui. Fala. Não tem lombriga, não. Lombriga, não. Fala, não existe lombriga, não. Vai falar. E aí, a gente faz o seguinte. A lombriga ela não se desenvolve na água, ela se desenvolve no nosso intestino, certo? Por isso que, enfim, tá errada a questão. Tá errado porque está dizendo que é um meio ideal de desenvolvimento da lombriga. Não é. Você tem ali o transporte dos ovos, com certeza, mas ali não é um meio ideal, tá bom? E D, doença de Chagas, pois o mosquito barbeiro utiliza essa água disponível para se reproduzir e invadir as casas de pau a pique da região e picar as pessoas, tá? Não é a doença de Chagas. A doença de Chagas, o mosquito ele não tem necessariamente a ver com água, tem a ver com as condições de moradia da pessoa. Então, esse fato da galera morar em casa de pau a pique realmente é um motivo para aumentar a doença de Chagas. Mas o fato de estar próximo a uma água, não. Então, realmente, a questão correta é a questão A, esquistossomose, tá? Essa questão mesmo que tem a ver com o molusco e a presença dos moluscos, desses caramujos aí na água, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, na questão 53, a gente tem o seguinte. Bonito para contemplação em mergulhos, mas um vilão para o ambiente marinho. Assim pode ser definido o coral-sol, né? Que está aqui nessa foto, que é um coral-sol. Espécie nociva que vem ganhando cada vez mais espaço na costa brasileira e preocupa especialistas por sua rápida proliferação. Apelidado de sol pelo formato e cores amarela e laranja, esse coral, por não ser nativo, não faz integração com outros animais marinhos e causa uma das mais graves consequências ambientais, que é a quebra da cadeia alimentar. A velocidade de reprodução e a maturidade reprodutiva do coral-sol são os grandes responsáveis pelo seu potencial destrutivo. As espécies se reproduzem por meio da liberação de larvas que vagam pelo oceano até encontrar um lugar apropriado para se assentar. Em geral, um costão rochoso, utilizando o espaço que poderia ser ocupado por espécies nativas. Além de não possuir um predador natural em águas brasileiras, pode tanto liberar compostos alelopáticos que inibem a presença de outras espécies ao seu redor, como causar destruição no tecido da outra espécie. Tá? Então, o que a gente entende aqui é o seguinte, que esse aqui é um coral que ele não é nativo do Brasil, muito provavelmente ele foi trazido em alguma viagem,
ou veio nas costas de algum navio e acabou chegando aqui no Brasil, tá? Não é uma espécie aqui do nosso país. E isso que é interessante a gente falar, né? Isso é um problema muito grande, porque chega aqui não tem predador, meu, se multiplica, tá? Vamos lá, o que está perguntando a pergunta? O que está perguntando a pergunta é ótimo, né? O que a questão está querendo saber? O tipo de associação entre o coral-sol e outras espécies de corais no litoral brasileiro é um exemplo de relação desarmônica de. Então, basicamente, quais que são, né? Vamos lembrar lá das relações ecológicas, né? No caso, a gente está falando de uma relação ecológica desarmônica, certo? Esse cara aqui, ele quer acabar com todo mundo, ele quer ficar sozinho lá no cantinho dele, certo? Então, e aqui ele está falando justamente em relação ao exemplo de relação desarmônica, mas em relação entre o coral-sol e outras espécies de corais. Então, vamos lá. Parasitismo, cooperação. Não, cooperação é harmônica, né? Não é? E parasitismo também não está parasitando ninguém, ele fica em cima de uma rocha. Predação, ele não é um predador, ele é um coral. O coral não preda ninguém, ele fica lá na água filtrando a água, então não tem predação. Inquilinismo e canibalismo. O coral não está comendo o outro. Esse cara não está comendo os caras da própria espécie. Não é canibalismo. E outro, inquilinismo é quando o cara fica também em outro ser vivo. Esse aqui não fica em ser vivo. O texto diz muito bem que ele fica nas rochas. Então também não é inquilinismo. O que sobra que é a D, lógico. É competição, ele compete por alimento com os outros corais. E amensalismo, tá? Vamos lembrar que amensalismo é quando uma criatura solta uma substância que impede o crescimento das outras em volta. No caso dele, é isso mesmo, tá? Ele solta, o que ele está falando aqui, ele solta esse composto alelopático que inibem a presença das outras espécies ao seu redor. Então, é um exemplo claríssimo de amensalismo, tá bom? Vamos lá para 54 agora. Na ilustração a seguir, encontra-se representado o fenômeno da polinização, processo relativo ao transporte de grão de pólen de uma planta para outra da mesma espécie para que ocorra a reprodução. Certo? Então, como é que funciona basicamente, né? Vem um passarinho lá tirar o pólen da planta, vem uma abelhinha, alguma coisa lá, ele entra em contato com a planta e depois ele vai para outra planta e leva esse pólen nas peninhas dele, né? Às vezes no biquinho dele, alguma coisa assim, e na hora que ele esfrega aqui para pegar o pólen nessa planta, ele mistura a parte macho dessa planta com a parte fêmea dessa planta e, enfim, aí acontece a reprodução desse tipo de planta aqui. Tá bom, então vamos lá. Conforme a ilustração, o processo de polinização depende de fatores... Calma aí, deixa eu vir aqui na minha colinha aqui. Depende de fatores... Vamos lá, pela ilustração, tá? A gente tem dois processos que estão acontecendo aqui. A gente tem um processo que envolve a abelhinha e envolve também o passarinho, né? Vindo aqui pegando o pólen e levando. Mas a ilustração ela deixa clara isso. E por isso que é importante a gente saber interpretar o que tem na ilustração, né? Ele coloca bem claro aqui, ó, vento. Então, além do texto está falando em relação do transporte de animais desse pólen para outra planta. Porém, a imagem coloca bem claro, inclusive bem claro mesmo, essa parte de vento, ó, o vento levando um pólen de um lado para o outro. Então, além do passarinho, a gente tem também uma ação do vento. Então, nem sempre é um passarinho que leva, na maioria das vezes é. Esse tipo de planta aqui, a maioria das vezes é um passarinho ou uma planta. Mas o vento também consegue levar e polinizar essas plantas aí, tá? Então, vamos lá. Fatores bióticos, responsáveis pela formação dos frutos pelas plantas. Então, não necessariamente tem fruto, tá? Nessa planta, não necessariamente. Mas vamos lá. Bióticos, tem fatores bióticos, mas não são só fatores bióticos. Tem fator biótico e abiótico, que tem o vento também. Abióticos, garantindo o transporte de sementes de uma planta para outra. Não, o vento não transporta semente de uma planta para outra, ele transporta o pólen de uma planta para outra. Isso também está errado. Bióticos e abióticos, agora sim, atuando para a ocorrência da fecundação das flores. Isso aí. O que acontece? O que eu falei para você? Fator biótico, ou que é o passarinho, ou abiótico, que é o vento, levando o pólen de uma para outra, facilitando para que ocorra a reprodução. Então, o passarinho ou o vento atuam para ocorrer a fecundação, a reprodução dessas flores, tá bom? E a D,
bióticos e abióticos também, que favorecem a liberação dos gametas masculino e feminino. Não, liberação do gameta masculino e feminino não tem isso que não. É AC mesmo, certo? Porque o fato do passarinho passar perto da planta não libera gameta. O gameta já está liberado, já está aqui no pólen. A ideia agora é só levar o pólen para o outro lado. Não é a presença do passarinho, nem a presença de vento que faz emitir as células reprodutoras dessa planta. Beleza? É AC, então, no caso, né? Vamos lá. A charge a seguir representa uma situação que ocorre em nossa área rural, ou seja, agricultura caseira versus agricultura química. Né? A gente discutiu bastante, inclusive, em vários assuntos isso aí. Vai alta tecnologia aí, e aqui é um cara colocando um fertilizante, né? Uma caveirinha aqui no chão. O cara, não, prefiro orgânico. Então ele dá um puxão no rabo, a vaca, um cocôzão aqui que na agricultura orgânica a galera usa, enfim, na agricultura caseira a galera usa estrume mesmo, esterco para fertilizar o campo. Enquanto que na agricultura extensiva, aquela agricultura para exportação, aquela coisa gigante, a galera usa esse fertilizante mesmo, que é uma coisa química, tende a detonar com o solo, tá? O uso de fertilizantes largamente utilizado na agricultura contribui para a fertilidade do solo e aumenta sua capacidade de produção. Dentre os fertilizantes, existem os denominados inorgânicos, sendo os nitrogenados um dos mais importantes. Já os fertilizantes orgânicos são produzidos a partir de estercos, humus e farinha de osso. O uso indiscriminado ou sem controle de fertilizantes inorgânicos, ou seja, esse tipo aqui, nitrogenados, e de fertilizantes orgânicos pode causar respectivamente. Então vamos lá. Aqui ele está falando assim, nos dois casos. Se eu usar demais esse fertilizante aqui, o que acontece? E outra, se eu utilizar demais esse aqui também, o que acontece? Tá? Então ele está perguntando nos dois casos. Se eu exagerar no fertilizante artificial, o que acontece com a natureza? O que acontece com a natureza se eu exagerar no fertilizante de cocôzinho, de esterco, que é o fertilizante natural, tá? Então, assim, é importante dizer, o fertilizante artificial, ele tende a ser muito ruim para a natureza. O fertilizante orgânico tende a ser muito bom, só que, se você jogar cocô e tudo quanto é lado, dá problema também, sabe? Não é porque ele é melhor do que o outro que ele não dá problema também dá problema, tá? E vamos lá. Poluição dos ambientes aquáticos e aumento de verminoses. É isso, faz muito sentido. Por quê? Quando a gente coloca esse fertilizante aqui, lembra que eu falei para vocês que um dos problemas da agricultura extensiva, do uso desses fertilizantes e tal, é justamente você penetrar no solo, chegar num lençol freático e esse lençol freático posteriormente jogar isso num rio. E basicamente isso que acontece, você contamina ambientes aquáticos ou você contamina lençóis freáticos, você contamina rios por conta desse negócio, e por ele ser muito fininho, assim, muito líquido, assim, ele penetra no solo e vai direto para o lençol freático, certo? E aí o lençol freático vai para tudo. Então, isso realmente acontece. Isso é um dos principais problemas que acontece com os fertilizantes artificiais. Tá bom? E o segundo caso, se a gente for utilizar indiscriminadamente esterco, humus, essas coisas, aqui diz que aumento de verminose. Faz sentido. Se você sair por aí enchendo tudo de cocô, uma hora vai dar uma desinteria, alguém aí vai dar uma verminose. Porque, você tá enchendo tudo de cocô, não dá, né? Também não complicado, tá? Então, tem que ser tomado cuidado também na hora de utilizar esterco, tá? Ele é muito bom para a planta, mas você não pode ficar enchendo as coisas que a gente passa mal. A gente não é cocô, né? Não é um negócio legal por aí, né? Então, a certa é a questão A. Mas vamos ler as outras também? Vamos lá. Se eu utilizar o fertilizante artificial, ele pode causar falta de água no solo? Não necessariamente, né? Ele vai acabar com a água do solo? Não vai, né? E se eu utilizar muito o cocô, né, o fertilizante orgânico, vai ter uma produção de alimentos sem nutrientes? Não, na verdade, quanto mais esterco você usar, mais nutriente você vai ter. O problema é ficar enchendo tudo de cocô, mas que vai ter nutriente, vai. Então, saber também. Viajando. Excesso de sais no solo. Então, realmente, isso aqui é verdade. Se você usar muito fertilizante artificial, você realmente deixa um excesso de sais no solo. Isso realmente acontece. Por quê? Ele é feito de coisas de nitrogênio, nitratos, coisas nesse sentido, e você enche o solo dessa porcariada. Então, isso realmente é o excesso de sais no solo. Tá? E justamente por isso que ele contamina os lençóis freáticos. Tá? Então, o primeiro aqui está correto, o segundo não. Que é
o aumento de alergias na população, tá? A presença de cocô não está diretamente relacionada com alergia, né? Se fosse uma coisa que levantasse poeira, gerasse fumaça, com certeza, mas não, o cocô é fedido, mas ele não causa alergia, tá? Vamos lá, mortes de peixes em rio, com certeza, né? Esse negócio aqui, o artificial, ele cai no lençol freático, cai no rio, o peixe morre, porque imagina, cheio de veneno lá no peixe, o peixe morre. Isso aqui acontece muito ainda, tá? Infelizmente. E se eu enchesse tudo de cocô, o que aconteceria? Diminuição da produção de flores? Não, ao contrário, isso ia aumentar a produção de flores, tá? O problema é que ia ser umas flores meio cheias de cocô, mas que ia aumentar. Então, a resposta é A, poluição dos ambientes aquáticos e aumento de verminoses, porque, pô, se tá enchendo tudo de cocô, vai dar uma desinteria no caboclo alguma hora aí, tá? Vamos lá, 56. No Museu do Instituto Biológico de São Paulo, encontra-se a exposição Planeta Inseto, que mostra a importância desses organismos na vida humana. A mostra retrata, de forma lúdica e interativa, os diversos aspectos em relação aos insetos, sensibilizando o público para sua importância na sustentabilidade ambiental, produção de alimentos e saúde pública. Uma das atividades apresentadas no museu é a corrida de baratas. Nossa, zoado, cara. Conforme a ilustração a seguir. Nossa, porcaria, correr com barata. Deus que me livre. Onde a gente tem ilustração, tem essa criançada mexendo com a barata, Deus que me livre. E a galera aqui tem o A, onde provavelmente é o início da corrida, e o B, onde provavelmente é o final da corrida para essa barata chegar. Os insetos largam do local A. Ah, tá. Deve ter alguma gradinha aqui que segura elas. E atingem o local B. Então a barata sai correndo feito louco aqui e vai atingir o local B. Após 5 segundos. Vamos lá. Os insetos largam do A e vai para o B e atingem B após 5 segundos. Então todo esse trajetinho aqui, ele demora 5 segundos em média, tá? Supondo que a distância percorrida por esses insetos seja de 1,6 metros, certo? A velocidade desses animais em quilômetros por hora é aproximadamente igual a... Então aqui, tudo bem, é uma questão meio de matemáticazinha, tá? Mas eu não vou fazer na lousa não, porque é uma questão bem tranquila. Porque, basicamente, o que você vai fazer? Se a distância que o bicho percorre aqui é 1,6 metros e ele demora 5 segundos para chegar, vamos lá. Vamos fazer junto aí. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, ó. Eu só tenho a calculadorinha aqui, a colinha, para a gente poder usar. Na prova não pode, mas aqui pode. Então, ó, vai ficar 1,6 dividido por 5, beleza? A velocidade média, né? A velocidade média dessa baratinha aí é de 0,32 metros por segundo. Lembra lá que quando a gente vai transformar a velocidade, a gente tem que multiplicar por 3,6, tá? Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar por 3,6. Bom, isso aqui dá exatamente, ó, aproximadamente, né, no caso, não exatamente, aproximadamente 1 km por hora. Então, uma barata corre 1 km por hora. Deus que me livre, mas corre. Vamos lá. Isso é uma questão que parece ser enfim, parece ser uma questãozinha aí linda, maravilhosa de astronomia que eu gosto pra caramba. A trajetória da Lua ao redor da Terra proporciona para o observador que se encontra na superfície terrestre diferentes situações de iluminação desse satélite. Em função da iluminação solar, são as chamadas fases da Lua, lógico. Na tabela a seguir, encontram registrados os dias e meses de agosto e setembro e a porcentagem iluminada da Lua no ano de 2017, vista por um observador na Terra. Então, o que a gente tem? A gente tem de um lado a data, o dia do mês, e aqui do lado a gente tem a porcentagem de iluminação da Lua, né? O quão iluminado, quão por cento ela está brilhando, certo? Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos pensar, né? A Lua, quando que ela brilha mais? Ela brilha mais na época da Lua cheia, certo? Então, aqui, ó, fração iluminada. Qual que é o maior valor? Aqui, ó. No dia 5/9, a gente tem 99% de iluminação. Então, aqui é a Lua cheia. Você concorda comigo? Lua cheia é quando a gente tem a Lua está mais iluminada. O Sol está batendo diretamente em cima dela e ela está mais iluminada. Então, aqui, com certeza, a gente tem aqui no dia 5/9, a Lua cheia.
O contrário da lua cheia é a lua nova. É quando o sol está batendo do outro lado da lua e ela fica totalmente escura pra gente. Ou não totalmente escura, mas assim, só um pouquinho de nada brilhando, tá? E é a menor quantidade de iluminação que a gente vai ter. Por isso, qual que é a menor aqui? Ó? É 3. Ó. Então, no dia 23/8, a gente tem provavelmente uma lua nova aqui acontecendo. Tá? Aqui é a lua nova, aqui vem a lua, até a lua crescente até a lua cheia. Aqui vem a lua minguante, certo? Então, lua nova, lua crescente, lua cheia. Beleza? Vamos lá. Considerando-se os dias discriminados na tabela, a fase da lua no ano de 2017 é, considerando os dias discriminados na tabela, a fase da lua no ano de 2017 é a mesma, ó, tá, entendi. A mesma nos dias 29/8, vamos lá, 29/8 e 13/9. 29/8 e 13/9. Então, 29/8, a gente tem aqui 49% de fração iluminada, tá? Aqui a gente tem 50% de fração iluminada. Então, a iluminação é a mesma. Porém, lembra daquilo que eu falei para você. Aqui a gente tem a lua nova. A lua nova, depois a lua vai crescendo, né? A lua crescente, até ela virar cheia. Depois ela vai diminuindo, ela vai minguando até se tornar uma lua nova mais para frente. Então, por mais que a iluminação seja igual, essa aqui é uma lua crescente, essa aqui é uma lua minguante. Então, não é. Lua nova no dia 5/9. Dia 5/9 é quando ela tem a maior iluminação. Então, não é lua nova, é lua cheia. Crescente entre 28/8 e 11/9. Não, ela não está crescente, né? Do dia 28/8, ela é crescente até aqui, até o dia 5. Tá? Dia 11 ela já está minguando, então esse período não coincide totalmente com uma linha, com uma coisa crescente, tá? Ou minguante em 13/9, que é o que acontece, tá? Ela virou lua cheia aqui, depois ela vai perdendo a iluminação, ela vai minguando, por isso que ela é uma lua minguante. Então a correta é a D, beleza? Questãozinha difícil também, tá? Não vou falar que é fácil, não, que só por Deus, viu? Mas vamos lá. 58. A concentração do gás oxigênio é considerada um fator limitante aos seres vivos nos diferentes ambientes marinhos. Tá? Lógico, se tem mais oxigênio, mais galera consegue sobreviver do que sem oxigênio, certo? A quantidade de oxigênio nos oceanos é consequência da dissolução do oxigênio da atmosfera na água do mar e da fotossíntese realizada pelos vegetais. Então, tanto o ar de cima do mar dissolve na água, quanto o ar que as algas geram também se dissolve na água. Tá bom? O gráfico a seguir, aqui para não confundir, tá? O gráfico a seguir representa a solubilidade desse gás em função da profundidade dos ambientes marinhos. Então, aqui, ó, vamos lá. Nesse lado aqui, no eixo X, né, que é o mais importante, a gente tem aqui a concentração do oxigênio. Tá? Aqui é a concentração do oxigênio, crescendo de 0 até infinito. Tá? E aqui é a profundidade do oceano. Tá? Então, aqui no eixo Y. Tá? Então, vamos ver aqui. Né? Inicialmente, né, quando a gente está na altura do nível do mar, 0 metros é a altura do nível do mar, beleza? 0 metros de profundidade é na altura do mar. Então, 0 quilômetros, né? 0 quilômetros de profundidade, a gente tem quanto? A gente tem 6 mililitros por litro, né? A gente tem um número grande, tá? A gente vai descendo. Ele aumenta um pouquinho, você vê que ele aumenta um pouquinho, daí depois de um tempo ele começa a diminuir, cai com tudo, cai pra caramba, certo? E daí até que ele chega nesse ponto aqui que é meio quilômetro dentro do mar, e aí ele tem a tendência de ir aumentando, mas assim, de pouquinho em pouquinho. Nunca vai voltar a ser isso aqui, 6, tá? Ele vai começar enfim, a aumentar, mas ele nunca vai chegar novamente a 6, beleza? De acordo com os dados do gráfico, é possível afirmar que a concentração de oxigênio é limitante para os seres vivos em profundidades. Então, assim, a concentração de oxigênio, ela limita, se tiver pouco oxigênio, se a concentração de oxigênio for muito pouca, isso limita o desenvolvimento da galera. Você concorda comigo? Então, tipo assim, se eu tenho pouco oxigênio, eu vou ter poucos seres vivos, tá? Vou ter só um pouquinho de nada de ser vivo, tá? Então, qual parte desse gráfico é a parte mais baixa na concentração do oxigênio? É justamente aqui, você não concorda comigo? Por quê? Aqui eu tenho 6 mililitros por litro de oxigênio.
bastante coisa. Aqui é bastante coisa. Ele aumenta um pouquinho ainda, depois ele cai com tudo, e aí ele chega no mínimo. O mínimo aqui é o quê? Sei lá, não chega nem a 1 de concentração, tá? E justamente é em meio quilômetro abaixo da superfície do mar, ou 500 metros abaixo da superfície do mar. Então vamos lá. De acordo com os dados do gráfico, é possível afirmar que a concentração de oxigênio é limitante para os seres vivos em profundidades de próximas a 500 metros. Por quê? É onde a concentração do oxigênio é menor. Então, a ideia é basicamente você olhar um mapa e ver aonde a concentração é menor. A concentração é menor aqui, então aqui que você vai ter menos seres vivos, beleza? Vamos lá, questão 59 aí, de cara é uma questão de separação de misturas aí, né? Com certeza. Vamos lá. Para realizar uma atividade sobre granulação e componentes de um solo, os alunos coletaram uma amostra de solo do jardim de sua escola e colocaram em uma proveta. Proveta é essa maluquice aqui, ó, chama proveta esse negócio. No laboratório, acrescentaram água na proveta. Então, o que a galera fez? A galera pegou um tanto de solo, um monte de areia, pegou uma terra lá, colocou dentro dessa proveta. Daí ele chegou lá e colocou uma água lá dentro e é isso aí, tá? E deixaram em repouso. Após um mês, os alunos foram observar o resultado e verificaram a deposição dos componentes sólidos no fundo da proveta, tá? Separando-os da fase líquida, que continha apenas substâncias dissolvidas, que foi então transferida por meio de uma mangueira N para um Becker 2. Então, tipo assim, a galera pegou terra, colocou dentro da proveta e encheu de água, tá? Depois de um tempo, o que tinha que decantar, decantou, e o que tinha que subir, subiu, né? Ficou tudo certinho como tá aqui, ó. No final das contas ficou areia no fundo, areia fina um pouquinho para cima, argila aqui em cima, e aqui ficou o líquido, né? Aquela mistureba da água com um monte de porcaria, um monte de coisa dissolvida. Ela ficou em cima de tudo, tá? E o que o cara fez? O cara chegou aqui, chupou essa água aqui com coisa dissolvida e colocou num becker, né? Num outro potinho, tá? Então, assim, ele tirou um pedaço dessa água e colocou nesse segundo pote aqui, tá? A separação 1 deu-se devido à diferença dos componentes. Enquanto que, para separar os componentes recolhidos em 2, é necessário um processo de... Bom, vamos lá. Então, assim, por que a gente tem... Porque está perguntando, a separação em 1 deu-se devido à diferença de densidade. Por quê? O que está mais denso sempre fica no fundo, certo? E o que está menos denso sempre fica em cima. Então, a areia, ela é mais densa. A areia fina é um pouco menos densa, por isso que ela está em cima. A argila é menos densa ainda, por isso que ela está aqui em cima. E aqui em cima a gente tem a água, que é o líquido, que é o menos denso de tudo, então ele vai para cima. Então, basicamente, aquele conceitozinho de densidade que a gente estudou, certo? Então, aqui é densidade. Então, de cara, você já sabe que a correta é a D, porque ela é a única que tem a densidade, tá? Mas vamos ver o segundo caso. Enquanto que, para separar os componentes recolhidos em 2, é necessário o processo D. Então, aqui a gente tem a água, né? A água sendo tirada aqui, ficando aqui, é uma água com substâncias dissolvidas, tá? Então, se é uma coisa com substância dissolvida, não adianta eu filtrar, certo? Lembra que eu falei para você que quando, sei lá, a gente pega uma água com sal e tenta passar no filtro, a água passa com sal e tudo. Por quê? Porque o sal está dissolvido. O sal ele solubilizou dentro daquela água. As partículas dele, as moléculas dele entraram dentro das moléculas da água. Então, na hora de passar, passa tudo. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Essas substâncias também estão dissolvidas. Por isso, se você filtrar, elas vão passar tudo pelo filtro, porque elas estão dissolvidas, tá bom? Por isso, você precisa fazer aquele processo que a gente conversou na aula de separação de misturas, que é um processo de destilação simples. Basicamente, botar aqui um foguinho e ferver a água. Aí você ferve a água vai embora, você fica só com esse restinho aqui de poeira que vai se acumular no fundo, tá? Então, é a AD, densidade e destilação. Mas você não precisava saber nada de destilação. Você só precisava saber que isso aqui é a densidade, conforme a gente estudou na nossa aulinha de densidade, beleza? Nossa, que questão feia, tá? Mas lembra que eu falei pra você, né? Toda questão feia geralmente é fácil. Então vamos lá que essa questão vai ser fácil. Trocadores de calor são equipamentos utilizados em diversas indústrias, como as de petróleo, química, petroquímica, alimentícia e outras. Sua utilização permite o aquecimento de um fluido frio por meio do resfriamento de outro fluido, ambos existentes no mesmo processo industrial. Então, no caso, representado na ilustração a seguir, o objetivo é resfriar o vapor que entra no equipamento.
Para isso, injeta-se um líquido frio, que é aquecido até sair do equipamento e que resfria o vapor, ao qual, ao sair, encontra-se condensado. Então, tipo assim, às vezes numa fábrica você tem uma máquina que solta um vapor que é muito quente, é muito perigoso para a galera. Então, o que você tem que fazer? Você tem que resfriar esse vapor até ele ficar menos quente ou condensar, né? De repente você quer até chegar a transformar ele em líquido de novo e não ser mais vapor. Normal. Então, às vezes, sei lá, vapor de água, por exemplo. Pensa lá quando você vai comer quando acabou de fritar o pastel, você mete uma dentada. Você queima a boca. Imagina um processo industrial usando isso. Meu, vapor é uma coisa muito perigosa, cara. Nossa, vapor explode, vapor. Eu já trabalhei em indústria, vapor é um negócio chato pra caramba. Então, eles precisam resfriar. E o que eles fazem? É um equipamento onde fica passando um líquido ali, e na hora que o vapor passa, esse líquido vai resfriando o vapor, até que no final das contas esse vapor até chega até virar líquido de novo, tá? Não sei se precisa ser sempre assim, mas é o que tá falando aqui, tá? Vamos lá. O que ele põe aqui pra gente, né? Entrada de vapor. Então, aqui tem uma máquina, sei lá, aqui em cima e fica jogando vapor aqui em cima aqui dentro dessa máquina. Tá? Essa máquina ela tem um casco, certo? Bem resistente, provavelmente, porque o vapor tende a explodir, certo? E aqui, basicamente, a gente tem alguns tubos, tá? Muito provavelmente, o líquido ele vem daqui, passa pelo tubo, esfria o vapor e depois o líquido sobe quente, né? Porque o vapor também esquenta o líquido. Então, basicamente, acho que deve ser essa a ideia, tá? Entra o vapor, o tubo tá passando, sei lá, passando água gelada, aí esse vapor perde, né, a temperatura dele, volta a ser líquido, e esse líquido que passou aqui, ele tá quente, né? Ele quente, daí ele sai para fora e esse líquido é jogado em outro lugar, enfim, eles dão um destino melhor para esse líquido aí, beleza? E basicamente foi isso que eu falei para você, cabeçote de entrada, onde a gente entra o líquido frio no equipamento, aqui sai o líquido já quente do equipamento, aqui é a parte quente, aqui é a parte fria, e basicamente é isso, né? Uma água bem gelada entra por aqui, corre e sai quente, enquanto que ela vai resfriando o vapor, e o vapor vai saindo já condensado em forma líquida aqui embaixo, tá? Isso aqui provavelmente deve ser alguma mangueirinha, tá? Que fique pingando, porque a condensação ela não é tão assim, não vai ficar sendo vai ficar jorrando água aqui, tá? Muito provavelmente ela vai ficar uma torneirinha pingando aqui, eu já vi isso aqui em fábrica já. Com relação às substâncias que circulam no equipamento, é correto afirmar que, agora vamos lá, o líquido que entra em líquido gelado, que entra em transfere calor para o vapor que sai em 4. Não, o líquido aqui, ele entra gelado para tirar o calor do vapor. Ele não quer botar calor no vapor, o vapor está quente, vai explodir. O cara vai botar mais calor no calor no vapor? Não pode, não está errado. A substância que entra em 3, que é o vapor, muda de estado físico durante sua passagem no equipamento. Sim, o vapor entra aqui e sai aqui, ó, líquido condensado do vapor. Então, ele entra vapor, sai líquido. Então, ele mudou o seu estado físico. Então, a B é a correta. Mas vamos ler as outras. Elas, as substâncias, né, ao entrarem no equipamento, têm seu estado físico modificado, né? E, no caso, só o vapor, só esse vapor aqui que entra em 3 que vai modificar. O resto não. O líquido aqui, ele vai continuar sendo líquido até onde a gente sai, ó, aqui, ó. Saída do líquido do equipamento. Então, ele sai líquido também, ele não sai vapor. Então, beleza, ele não muda, então não tem essa não. Não são todas as substâncias que mudam, é só vapor. Por isso que tá errado o cara falar elas. É só o vapor. O líquido que sai em 2 teve sua energia inicial transformada em outro tipo de energia. Não, a energia inicial dele, não. Aí qual que era a energia dele? Ele estava gelado e foi empurrado aqui para dentro. Na hora que ele chegou aqui, mudou a energia dele? Não, ele está sendo empurrado aqui, vai empurrar aqui e vai continuar sendo empurrado para lá. Então, não tem muito essa não. É lógico que é a resposta que é a B, tá bom? Aqui, a gente termina a correção dessa provinha de 2017, tá bom? Você vê que a prova do Embraer ela não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que se preparar. Tem que se preparar sim, porque tem as questões que são difíceis. A prova de humanas, por si só, a prova de matemática todo mundo já tem dificuldade, naturalmente. Mas a prova de humanas você tem que ter lido bastante. Você percebe que cai muita coisa que normalmente normalmente não é assunto de aula. Geralmente cai muita coisa que nem estava no edital. É comum, muito comum acontecer isso em humanas, tá? Porque a ideia é que você leia muito. E quando você passa no colégio da Embraer, e eu estudei lá, você tem que ler muito.
Desde o primeiro ano você tem que ler, no primeiro ano você tem que ler pelo menos 2 livros todo mês. Livro para vestibular e livro para vestibular, que eu tô falando, sabe? Fora outros livros, fora a apostila e as outras coisas. Tô falando de livro de vestibular. Você é obrigado a ler pelo menos 2 livros por mês, tá bom? Por quê? Eles querem estimular muito essa leitura, eles são extremamente fortes na hora de formar a pessoa nessa área de humanos. O Colégio da Embraer, ele é muito forte em humanos. Então, para você ver que a prova da Embraer de humanos não é que ela seja difícil, mas você tem que ter muitas referências e às vezes essas referências não estão no edital, no próprio edital da Embraer, tá? Então, vale tudo aquilo que eu te falei. Inclusive para ciências naturais você vê que vale isso também um pouco, né? Ciências naturais também pede que você tenha várias e várias referências, tá bom? Mas assim, a prova não é um bicho de 7 cabeças, é questão de você treinar. Agora que você viu esse vídeo, tenta fazer a prova de novo, tá? Tenta fazer a prova de novo. Você tenta fazer, na hora que você errar, você volta pro vídeo, vê de novo como é que a gente faz, como é que a gente interpreta, a ideia é você ir fazendo junto, não é você ver o vídeo, ligar e acabou. Não, é você fazer junto comigo, tá bom? Vai lá, faz, detona. Eu tenho certeza que na hora que chegar a prova de verdade, você vai mandar muito bem.